Bem-vindo de volta. Estamos novamente com o Larry Johnson, ex-analista da Seaya e autor do site Sonar 21. Eu deixei o link na descrição. Obrigado por voltar, Larry. É ótimo te ver, como sempre. Sempre gosto do convite e oportunidade de conversar com você. Muito bem. Eu quero falar sobre um artigo que você escreveu recentemente, porque, bom, ele trata da Rússia agora, reconhecendo que os europeus estão basicamente se preparando não mais para uma guerra indireta, mas para uma guerra direta com a Rússia. De novo, eu acho que isso já era algo que vinha se desenhando há muito tempo para a Rússia. Há mais de 12 anos, a gente vê a OTAN usando a Ucrânia como um instrumento para enfraquecer a Rússia como rival estratégico. E, mais uma vez, já ouvimos comentários suficientes de altos funcionários americanos que confirmam isso. E a gente sabe que em 2014, é claro, o golpe apoiado pela OTAN foi apresentado como uma revolução brasileira. Mas o que eles realmente fizeram foi construir um enorme exército ucraniano por procuração, enquanto sabotavam a Ucrânia, o Acordo de Paz de Minsk. E desde 2022, eu acho que tudo isso continuou. Todos os caminhos para a paz foram bloqueados pelos países da OTAN, enquanto ao mesmo tempo anunciam que as armas são o caminho para a paz. Então, aos poucos, o envolvimento da OTAN foi aumentando, especialmente quando as coisas começaram a dar errado para a Ucrânia. E agora a gente vê armas da OTAN sendo usadas, inteligência da OTAN, alvos definidos pela OTAN, onde as armas são guiadas, pelo menos as de longo alcance, por satélites da OTAN, e até contratados da OTAN apertando o gatilho. Então, bem, dá para dizer ainda mais, né? A menos que a gente acredite que os drones que atacaram São Petersburgo, vindos do Mar Báltico, não tenham passado por nenhum espaço aéreo ou nem mesmo saído de território da OTAN. Então, dá para dizer que todos esses ataques agora também estão vindo da OTAN, pelo menos usando o território deles. Parece que algo está mudando em Moscou. Talvez sejam os líderes europeus falando cada vez mais abertamente sobre a necessidade de enfraquecer a Rússia, de produzir em massa armas de longo alcance para atingir cada vez mais fundo dentro do território russo. Quer dizer, já não dá mais para fingir. E algo, como eu disse, parece ter mudado em Moscou. E o discurso do Putin, eu acho que também foi um sinal de para onde as coisas estão indo. Eu queria saber qual é a sua opinião sobre esse discurso. Eu aprendi a prestar atenção no Sergei Karaganov. Eu sei que ele é um mentor, ou melhor dizendo, foi um mentor. Pelo menos vocês trabalharam juntos em algum momento. E olha, o Sergei sempre foi... Bom, muita gente o descarta, ele é só um cientista político. Mas ele é um cara muito reflexivo. Ele tem uma ótima capacidade de perceber tendências. Então deixa eu colocar o caso oposto, que ajuda a entender de onde o Sergei está partindo. Se o cartel de Sinaloa estivesse recebendo drones e mísseis da China e da Rússia, além de informações de inteligência para atingir alvos dentro dos Estados Unidos, e conseguisse lançar ataques ao longo de toda a fronteira sul, entrando no Texas, no Arizona e no Novo México, os Estados Unidos veriam isso como um ato de guerra e reagiriam de acordo. Eles não ficariam ali fingindo que foi só um pequeno conflito de fronteira. Pois é exatamente isso que está acontecendo agora com a Rússia. E eu acho que dá para ver que aquele período, vamos chamar de período de Anchorage, quando Putin se encontrou com Trump, e havia uma certa esperança de que os Estados Unidos estavam tentando se aproximar da Rússia e que talvez houvesse uma saída diplomática, ou pelo menos algo diferente do uso da força. Isso acabou completamente. E isso já foi declarado também por Sergei Lavrov, entre outros. Yuri Ushakov, que é um assessor próximo de Putin, todos deixaram claro que esse processo está morto. E isso nos leva de volta à posição de Sergei Karaganov. O Ocidente perdeu o medo da Rússia. Eles acham que podem fazer o que quiserem, que podem bombardear, matar, destruir escolas.
E a Rússia vai nada em resposta. Então eu acho que o Karaganov está falando de uma escalada gradual, mas ainda assim, uma escalada. Primeiro passo, começar a atingir esses alvos, fábricas, instalações militares, nesses países, para deixar claro que eles cruzaram a linha. Eles nos atacaram e agora estamos respondendo. Na minha opinião, e sendo bem direto, isso deveria ser seguido de um aviso à OTAN. Qualquer aeronave de vigilância, mesmo que esteja em espaço aéreo internacional, se estiver coletando informações sobre a Rússia, vai ser considerada alvo e será abatida. O Ocidente precisa entender que não pode continuar com esse tipo de provocação. Porque, como o Sergei já destacou, se isso continuar, o próximo passo é o uso de armas nucleares táticas. E isso empurra o mundo para uma direção completamente nova. Mas eu espero que não exista mais ninguém na Rússia que ainda alimente a ilusão de que o Ocidente está buscando uma solução pacífica e negociada. Não, de jeito nenhum. O Ocidente quer destruir a Rússia. Eles estão determinados nisso. A retórica ficou mais intensa. E o que é realmente estranho é como a cobertura da mídia agora mostra a Rússia como se estivesse em desvantagem. A Rússia está sofrendo, a Rússia está perdendo, meu Deus. Enquanto isso, o que de fato está acontecendo no campo de batalha é que a Rússia está avançando de um jeito que não avançava nos últimos 4 anos. Em 2023, o foco era Bakhmut. Em 2024, Avdiivka. Posso ter invertido, mas foi primeiro Bakhmut, depois Avdiivka, ou contrário. E em 2025, Pokrovsk. Então, sempre havia uma batalha que recebia toda a atenção e todos os recursos. Agora não. Há várias batalhas acontecendo ao longo da linha, e em algum momento isso vai fazer a linha ucraniana colapsar. Ou seja, a guerra mudou de tom. Isso é certo. Isso tudo tem sido uma ficção desde o começo. Quer dizer, eu lembro que, quando a Rússia entrou pela primeira vez, o principal argumento não era só que foi uma invasão não provocada, mas uma invasão em larga escala. Mesmo com os russos conversando com Zelensky, no primeiro dia do ataque, sobre uma possível solução pacífica. Já em março de 2022, começaram a sair as primeiras matérias dizendo que a Rússia já estava perdendo, que ia ficar sem mísseis em 5 dias, algo assim. Depois veio a questão do Nord Stream. Ah, sim, eles explodiram o próprio gasoduto. Aí veio a invasão de Kursk e disseram agora sim, isso vai mudar tudo, a Rússia está perdendo. E toda vez que a OTAN aumenta o nível com uma nova arma, dizem que é um divisor de águas. A gente ouve isso há mais de 4 anos, desde que a guerra começou, que agora os ucranianos estão vencendo, agora eles estão vencendo. Está ficando cada vez mais absurdo. Mas, de novo, o objetivo é sempre o mesmo: prolongar a guerra, manter tudo em andamento. Oficialmente, o discurso é que queremos que a Ucrânia negocie a partir de uma posição de paz. Dizem que querem forçar o Putin a sentar na mesa de negociações, mesmo sendo os europeus que se recusam a conversar com os russos. É bem absurdo. Quer dizer, qualquer pessoa que esteja prestando atenção percebe que isso é absurdo, mas a propaganda está no máximo. E eles acham que repetir esses argumentos é, de alguma forma, um ato de patriotismo. Mesmo que, como você disse, a gente esteja caminhando não só para uma guerra, mas para um tipo de guerra que pode facilmente escalar para o uso de armas nucleares táticas. Eu reparei que no discurso do Putin, ele mencionou a Operação Barbarossa, de 1941. Por que você acha que essa comparação histórica é tão importante? Bom, o ponto que o Putin estava fazendo e de fato fez foi o seguinte: esse discurso aconteceu na terça-feira, dia 23, um dia depois, acho que do 84º ou 5º aniversário da invasão da União Soviética pela Alemanha. Ele estava falando com os cadetes formandos das instituições militares, de inteligência e de polícia. E ao fazer isso, ele destacou que neste momento o Ocidente não está nem tentando esconder a intenção de entrar em guerra com a Rússia. Eles estão, na verdade, falando disso abertamente dentro da própria Rússia.
dizendo que em 2 ou 3 anos vão atacar o país. E o ponto do Putin era bem simples. Nós já passamos por isso antes. Nós, o povo russo, já vivemos essa situação. Sabemos o que significa enfrentar esse tipo de ameaça. E embora a União Soviética não estivesse preparada para repelir aquela invasão em 1941, a mensagem que eu entendi do Putin foi: nós estamos mais do que preparados. A gente sabe o que vem por aí e vai lidar com isso. Então, para mim, ele realmente mandou um aviso, levantou uma bandeira vermelha para o Ocidente perceber que está prestes a entrar numa zona perigosa. E se seguir por esse caminho, o resultado vai ser o mesmo do que aconteceu com a Alemanha e seus aliados europeus, que atacaram os soviéticos e acabaram derrotados. Só que, desta vez, a Rússia não vai ficar parada esperando ser atacada. Quando ficar claro que o Ocidente pretende levar essa ameaça adiante, a Rússia vai agir para se defender. Essa foi a mensagem clara que eu tirei daquele discurso. Essa é uma parte importante. Ou seja, se a Rússia achar que vai ser atacada, ela não vai esperar o inimigo atacar primeiro. Acho que algo assim foi mencionado em uma das biografias do Putin também, que ele aprendeu cedo que se uma briga é inevitável, é melhor dar o primeiro golpe. Eu diria que esse é um dos motivos, na verdade o principal motivo, pelo qual eles invadiram em fevereiro de 2022. Exatamente, concordo. Porque, em novembro de 2021, os Estados Unidos e a Ucrânia decidiram assinar aquela carta de parceria estratégica. E naquele momento, um dos principais assessores do ex-presidente francês comentou que a assinatura dessa carta convenceu os russos de que teriam que atacar ou seriam atacados. Então isso foi sim a gota d'água. E por que eles esperariam um ataque à Crimeia ou a Donbass? Então eles agiram e pronto. Mas como? Quer dizer, é isso que os europeus estão esperando, então? Quando falam que precisamos nos preparar para uma futura guerra com a Rússia, estão falando de uma retaliação russa? Porque se eles realmente acham que a Rússia vai atacar a Europa, precisariam pelo menos explicar qual seria o objetivo disso. Qual seria exatamente o propósito de atacar a Europa? Eu só consigo ver um motivo, a não ser que alguém acredite nessas histórias de restaurar a União Soviética. Mas o único propósito seria restaurar a capacidade de dissuasão. Mas então, o objetivo é ir para a guerra? Olha, não sei se você viu, mas o Putin respondeu aos alemães outro dia de um jeito bem ácido e sarcástico. A mensagem principal foi mais ou menos assim: por que a gente iria querer invadir vocês e depois ter que se responsabilizar por um grupo de esquisitos de cabelo azul, transgêneros e travestis? O que a gente ganharia com isso? Desculpa, mas a gente não precisa disso. Não queremos isso. Fiquem com isso aí. Essa foi basicamente a mensagem dele. E sabe, ele continuou. Se não me engano, eram uns 8 ou 9 pontos. Achei até brilhante da parte dele pela forma como apresentou, porque foi divertido, mas também direto ao ponto. Mas a Rússia precisa parar e observar que esses ataques que a Ucrânia está fazendo não estão acontecendo porque a Ucrânia tem a capacidade técnica para isso. A preocupação é que, recentemente, autoridades ucranianas falaram sobre construir uma ogiva nuclear. E há um relatório de um youtuber chamado Boris Zikman. Às vezes as informações dele são bem precisas, outras vezes nem tanto. Mas ele afirma que a chegada recente de um navio britânico em Odessa trouxe uns barris amarelos que pareciam conter material radioativo. Tenho certeza de que a Rússia já está em cima disso. Mas olha, não dá para duvidar que os britânicos tentem algo tão insano assim, a ponto de correr esse risco. Eles estão cutucando o urso. É como se achassem que podem dar um soco na Rússia e que a Rússia não vai reagir. E eu insisto, essa é uma suposição extremamente perigosa. A Rússia demora para se irritar, mas quando se irrita de verdade, é uma força formidável. Bom, dá para entender por quê.
especialmente no caso dos britânicos, porque eles parecem estar, junto com os alemães, entre os mais agressivos nessa guerra. Mas dá para entender sim, porque eles basicamente criaram uma guerra por procuração, quase um cenário dos sonhos da época da Guerra Fria. Ou seja, fazer com que ucranianos e russos se matem em massa, enquanto o Ocidente fica assistindo de fora. E no fim das contas, é exatamente isso que foi criado aqui. É uma guerra em que os europeus disseram, temos que levar o conflito para o território russo, e agora conseguiram isso. Mas a Europa continua sendo uma zona segura. Toda a produção industrial, todos os mísseis e drones que eles dizem estar fabricando para atacar a Rússia, tudo isso está dentro do território europeu, da União Europeia e também do Reino Unido. Ou seja, nada disso pode ser atingido pelos russos. Basicamente, os russos aceitaram essa regra do jogo. Ou seja, os países da OTAN agora podem lançar mísseis e drones de longo alcance bem dentro do território russo, enquanto a Rússia não pode tocar no território da OTAN. Isso não é sustentável, ainda mais agora que tudo está ficando mais aberto e em uma escala muito maior. E também, como você disse, há uma indicação clara de intenção, ou seja, lutar a guerra depois que a Rússia estiver enfraquecida. Mas eu queria saber, como você vê a mudança do Putin ao longo do tempo? Porque no ano passado, ele falava muito em diplomacia, incentivava tudo isso. Agora quase não se fala mais em diplomacia. Os principais discursos são sobre guerra. É aquela coisa, vamos alcançar nossos objetivos, temos poder militar. Sim, eles mantêm os braços abertos, ou a porta aberta para a diplomacia, mas é bem claro que não acreditam que isso vá levar a algum resultado. Não. Eu acho que ele foi, não quero dizer forçado, como se fosse contra a vontade dele, mas ele tem plena noção das pressões políticas que existem. E por mais que ele pessoalmente queira evitar conflito, evitar uma escalada, eu acho que ele entende que chegou num ponto em que as exigências do público russo são de uma ação mais forte. Eles querem ataques decisivos contra Kiev, inclusive com a eliminação de Zelensky, de Syrskyi, da alta liderança. Quer dizer, a verdade é que oficiais e generais russos de alto escalão vêm sendo assassinados o tempo todo. E existe meio que essa atitude de, agora é hora de revidar. Mas não só revidar, é preciso ir até o fim, cortar o mal pela raiz e fazer com que os europeus também paguem um preço por isso. É por isso que eu digo, sabe, quando a gente ouve pessoas como Medvedev, eu acho que as opiniões dele estão mais alinhadas com a maioria dos russos do que as do Putin. Então, de certa forma, o Putin está tentando correr atrás. Agora, eu não nego que a estratégia militar não está sendo definida por ele. Quem define é o Gerasimov. Mas, de novo, os russos não me pediram conselhos sobre como lutar essa guerra. E eu nem sei se o que eu teria a dizer faria tanta diferença assim. Só que eu acho que chegamos a um ponto em que os europeus precisam pagar um preço por permitir essa violência. Caso contrário, eles vão continuar a escalar o conflito até o ponto em que isso pode levar a um ataque nuclear. E esse é o perigo. Na tentativa de evitar isso, a Rússia está tomando justamente as ações que tornam esse risco ainda mais real. Bom, dá para entender de certa forma a contenção do Putin, porque se eles começarem agora a revidar contra um país da OTAN, como Mark Rutte, não que a gente deva levá-lo tão a sério, mas enfim, ele argumentaria, a resposta seria absolutamente feroz. Só que essas pessoas parecem achar que isso é algum tipo de jogo de computador, ou pelo menos que existe um controle real da escalada, que dá para fazer isso. E que se os russos reagirem, eles vão conseguir administrar a situação. Eu simplesmente não acho que alguém vai conseguir controlar a escalada quando os russos finalmente resolverem revidar. Mas a ideia toda é que os russos não se atrevem até o momento em que se atrevem, como fizeram em 2022. E aí é completamente sem provocação. Esse é o momento de se levantar contra o novo Hitler.
A gente já sabe como vai ser o roteiro depois da retaliação russa. E é por isso que a situação é bem perigosa. Mas o que você acha que está passando pela cabeça do lado europeu? Porque sejamos honestos, os europeus, sim, estão declarando suas intenções, mas quase não têm capacidade para agir. Bom, ainda não. Se os russos esperarem mais um pouco, aí talvez eles passem a ter mais capacidade. Você usou a palavra pensando. Quer dizer que os europeus estão pensando? Que a gente está vendo um processo racional de pensamento? Olha, sinceramente eu não faço ideia do que eles estão pensando, porque é totalmente ilógico. Pensa comigo. Se eu sou a Alemanha, a Polônia, a França ou o Reino Unido, o que é melhor para mim? Pagar mais caro por petróleo e gás natural ou pagar menos? É melhor para o meu país se eu pagar menos, certo? No mundo da lógica, claro que é melhor pagar menos. Mas a escolha, especialmente no caso dos alemães, é: não. Vamos cortar todos os laços com a Rússia, que fornece petróleo e gás baratos. E aí ficam de braços cruzados enquanto os Estados Unidos explodem o gasoduto Nord Stream, obrigando nós, europeus, a comprar gás natural liquefeito mais caro vindo dos Estados Unidos. E, na verdade, a gente vai proibir qualquer tipo de interação econômica com a Rússia. Isso vai enfraquecer nossas economias, causar recessão, inflação, aumentar o desemprego, e vocês estão fazendo isso de forma consciente. Eles estão fazendo isso. Estão escolhendo fazer isso. E, além disso, ainda dizem: sim, vamos enfrentar a Rússia, vamos lutar e derrotá-la. Aí você pensa: deixa eu ver se entendi direito. Vocês, como Reino Unido, não conseguem nem encher um estádio de futebol com o exército de vocês, de tão pequeno que é. Aquela antiga força de ponta que vocês tinham nas operações marítimas acabou, ficou no passado. A Alemanha, com aquelas fábricas que antes produziam alguns dos equipamentos militares mais avançados do mundo, agora estão fechadas. E muitos dos empregos de fábrica de vocês estão indo embora, para os Estados Unidos ou para outros lugares. Então aqui está a Europa. Ela me lembra. Pensem na época em que vocês estavam no ensino médio, ou como quer que chamem o período antes da faculdade. Tinha os times de esporte, e aquele cara que era o craque do time de futebol, o jogador estrela, com 17, 18 anos, forte, cheio de energia, super atlético. Pois bem, agora ele tem 60 anos, pesa o dobro do que pesava naquela época, mal consegue correr, mas na cabeça dele ainda acha que é aquele jogador de 17, 18 anos. Essa é a Europa. Eles ainda acham que são aquela potência militar que dominou o século XIX, mas não são. Hoje são uma casca vazia de continente, onde o poder militar praticamente não tem importância. Eles estão, sabe, se fosse um concurso de cães, eles estariam na categoria dos chihuahuas. E mesmo assim querem enfrentar a Alemanha, que está na categoria dos Rottweilers. Desculpa, Rússia. Quer dizer, é Rússia, não Alemanha, foi engano meu. Mas a Rússia é... Eu estava pensando em Rottweiler Alemanha. Mas agora sim, a Rússia é da categoria dos Rottweilers. É um cachorro grande. Já a Europa, um monte de cachorrinhos que latem muito, sabe? Eles não têm recursos econômicos significativos. Perderam a vantagem industrial. Não estão fazendo nada que esteja na linha de frente da ciência e da tecnologia. Não lideram em exploração espacial. Não tem um único setor em que você possa dizer: o futuro pode estar com eles. Eles estão vivendo de um legado. Então, eu tenho tentado entender a posição dos europeus também, porque eu sempre digo que sim, os russos estão travando uma guerra existencial e os ucranianos também, em grande parte. Eles podem acabar com a Ucrânia, então também tem motivo para temer uma ameaça existencial. Faz sentido para os dois lados. Os americanos, bom, eles queriam, na verdade, começaram isso para eliminar um rival importante. Não deu certo. Aí passaram a responsabilidade para o terceirizado, prós-europeus. Também faz sentido, mas os europeus, sinceramente, não fazem muito sentido. A gente até poderia tentar conversar com esse pessoal da liderança política,
discutir para entender qual é exatamente a lógica disso, o que eles querem alcançar e como pretendem fazer isso com os recursos que têm. Mas se você olhar para todos os países da União Europeia, os políticos, a mídia, eles só se comunicam com clichês, com esses slogans emocionais. Qualquer coisa que fuja disso é censurada. Quer dizer, há um custo enorme para quem se desvia da narrativa do grupo. Dá a impressão de que está se formando uma espécie de psicose coletiva. E se alguém argumenta, bom, se nossos territórios forem usados para atacar a Rússia, isso não levaria os russos a revidar, talvez até com uma guerra nuclear. Ah, isso é coisa de putinista. Porque qualquer palavra de cautela soa como se a pessoa quisesse conter os ataques à Rússia. E isso já significa que você está do lado dos russos. E ninguém pode discordar. Quer dizer, essa ideia de que existe liberdade de expressão, diálogo, debate, é uma bobagem. Isso simplesmente não existe mais na Europa. Virou um hospício. E agora não há outro objetivo além de derrotar a Rússia. Todo esse papo de eles apresentarem planos para abrir uma via diplomática com a Rússia, mas colocam condições que, na prática, significam que a Rússia tem que se render primeiro. Mas além desse ódio à Rússia, você acha que isso tem a ver com a incapacidade ou com a perda de espaço no mundo? Porque ela não tem mais o papel que teve no passado. Também não tem um futuro econômico claro. A parceria com os Estados Unidos está se desfazendo. Você acha que isso é só desespero? Um reflexo de um problema mais amplo? Olha, existe uma realidade que vai cair sobre a Europa nas próximas 2 ou 3 semanas. E isso é a consequência do fechamento do Golfo Pérsico e do Irã bloqueando o Estreito de Hormuz. Então houve uma perda dramática. There has been a dramatic loss of 5 significant, I'll call them commodities, but they are inputs into the. Vou chamar de commodities, mas na verdade são insumos da economia global. Pelo menos 20% do petróleo, 25% do gás natural liquefeito, entre 25% e 30% do enxofre e da ureia, que são usados em fertilizantes, e mais de 40% do hélio, que serve para fabricar chips de computador, entre outras coisas. Bom, neste momento, no caso do petróleo, os Estados Unidos, em cerca de 2 semanas, basicamente vão ficar sem a reserva de diesel e de combustível de aviação. Ou seja, não vão ter petróleo pesado ou com alto teor de enxofre suficiente para produzir diesel e combustível de aviação. Vai ser uma situação de semana a semana, dependendo do que conseguirem receber, porque os Estados Unidos já são importadores líquidos desse tipo de produto. O mesmo vale para a Europa. A Europa é importadora líquida de todos os tipos de petróleo, e a escassez que vem por aí vai afetar as economias de forma dramática. Elas já estão meio que andando no limite, ficando talvez um pouquinho acima de zero. Mas agora a gente está falando de entrar em território de recessão, se não de depressão. E curiosamente o Donald Trump falou sobre isso 2 semanas atrás, no G7, e isso ajuda a explicar por que ele assinou o memorando de entendimento. Ele percebeu que em 4 semanas a gente poderia estar praticamente sem o tipo de petróleo bruto necessário para produzir diesel e combustível de aviação. Então a Europa está numa situação pior do que os Estados Unidos, porque os Estados Unidos pelo menos têm um certo grau de independência. São independentes, produzem o suficiente do petróleo leve usado para fazer gasolina e, na verdade, têm até enviado parte disso para a Europa. Mas a Europa não tem essa vantagem. E quando a gente fala do petróleo pesado, da parte dos destilados médios, que é de onde se tira o diesel e o combustível de aviação, aí a coisa fica crítica. Vai haver uma escassez séria. E não estamos falando de meses, e sim de semanas. Então é bem provável que o mundo esteja com uma cara bem diferente por volta do dia 15 de julho.
Não parece um bom momento para a Europa se envolver numa guerra direta com a maior potência nuclear do mundo, que, aliás, também tem grandes reservas de petróleo e gás. Essa é a grande ironia aqui. A suposição dos europeus de que, se simplesmente cortassem todos os laços com a Rússia, a economia russa entraria em colapso em pouco tempo. Eu já dizia, assim que anunciaram essas sanções, que isso não ia dar certo. Dizia isso porque trabalhei em Moscou. Trabalhei num programa, ou, no começo, num departamento, que lidava justamente com essa mudança da economia russa do Ocidente para o Oriente. É nisso que eu também trabalho, na maior parte do tempo. E eu sabia que os russos tinham basicamente blindado a própria economia. Eles estavam mudando a economia rapidamente para o leste. E qualquer sanção seria usada apenas como uma oportunidade para acelerar esse processo. Pois é, eu sabia que os russos podiam se diversificar e se afastar da Europa. Mas a Europa não podia se diversificar e se afastar da Rússia. Só que, toda vez que eu dizia isso, me respondiam: mas isso mina a confiança e o apoio público às sanções. Então diziam que era um comentário pró-Rússia e que isso me tornava um putinista. Esse é o nível do debate que a gente tem na Europa. É completamente absurdo. Mas enfim, o que eu quero dizer é o seguinte: todo aquele gás e petróleo russos, baratos, que antes iam para a Europa, agora estão indo para a Ásia. E como os alemães já começaram a perceber, as empresas deles estão seguindo o gás russo. Quando o gás vai para a China, a empresa alemã faz as malas e vai junto. Então, é uma decisão sem sentido em vários níveis. Mas eu queria perguntar sobre o Marco Rubio, lá em Anchorage. Ele comentou que o que aconteceu em Anchorage não foi exatamente um acordo. Foi mais uma conversa sobre formatos, algo com que o Kremlin não se importou muito. No, well, it's just Rubio is an incompetent. His job as a Secretary of State, National Security Advisor, at least to use the last one to really occupy that role, was Henry Kissinger. And while Henry Kissinger may have been a war criminal, there's no denying the man had intellect and thought in strategic terms. Sometimes he was a devious, evil bastard. There's no doubt about that. But, he reckoned, telling Nixon, okay, we're going to go to China. We're going to reestablish relationships with communist China. Something you, Nixon, if you fought against communism you made your career. Algo que você, Nixon, se lutou contra o comunismo, construiu sua carreira em cima disso. E a gente fazia isso porque queria enfraquecer a União Soviética e também garantir que a China se afastasse daquele ramo do comunismo, ajudando os chineses a desenvolver, digamos assim, uma certa dependência em relação a nós no Ocidente. Então havia um raciocínio estratégico bem claro por trás disso. Agora veja o Rubio. Ele, por exemplo, não reconhece o papel fundamental que a Rússia está desempenhando hoje na criação de uma nova ordem internacional, econômica, política e militar. International economic, political and military order. Isso está se concretizando. A guerra, assim como a decisão da Rússia de atacar a Ucrânia por causa do ataque iminente do Ocidente, para tentar se antecipar a isso. Da mesma forma, isso acelerou o crescimento dos BRICS como potência econômica. O ataque dos Estados Unidos e de Israel ao Irã e a subsequente, digamos, derrota desse ataque pelos iranianos aconteceu em parte por causa do apoio que o Irã recebeu tanto da Rússia quanto da China. Um apoio significativo, que incluiu não só ajuda financeira, mas também sistemas de armas, munição e inteligência. E a gente viu um relatório recente sobre o copiloto, o coronel que estava no assento de trás do F-15, abatido ao sul de Isfahan, em abril. Ele relatou ter visto esses drones, esse grupo de drones. E eu não me lembro se ele disse que estavam atacando o avião dele ou outra coisa, mas eles se moviam como se fossem um só. Parecia uma água viva, mas se movia de forma coordenada. Pois é, aquilo veio da China.
Não existe outro país no mundo que faça isso como a China faz. Os chineses também forneceram mísseis. O Pepe Escobar e eu soubemos por uma fonte paquistanesa que durante alguns dos ataques de retaliação contra Israel e os Estados Unidos, com o uso de mísseis chineses, havia técnicos paquistaneses de mísseis, militares treinados pelos chineses, sentados junto com os iranianos, ajudando a lançar e operar esses sistemas de armas. Esses ataques destruíram infraestrutura crítica dos Estados Unidos no Bahrein, no Kuwait e na base aérea Muwafaq al-Salti, na Jordânia. Então, o que a gente está vendo surgir agora é esse novo exército internacional. Vai ser uma organização de segurança e também vai ser uma organização econômica. E é literalmente uma alternativa a esse sistema hegemônico dominado pelos Estados Unidos desde o fim da Segunda Guerra Mundial. E é isso que os Estados Unidos e a Europa, eu não tenho certeza se eles entendem totalmente o que está acontecendo. Mas está acontecendo. E não importa o quanto reclamem disso, ou digam que não é real, ou que é fraco, eles podem dizer o que quiserem. O fato é que está acontecendo. E se você olhar para a taxa de crescimento da China, eles criaram uma alternativa ao sistema SWIFT. Chama-se CIPS, o Sistema de Pagamentos Interbancários Transfronteiriços. O SWIFT é um sistema analógico. É como usar um chicote de carruagem na era do e-mail. É como se eu fosse o banco A e você o banco B. E eu dissesse, caro Glenn, estou te enviando essa transferência bancária. Por favor, faça a transferência e credite nessa conta. Então eu te envio, mas a mensagem cai na sua pasta de spam e você só encontra 3 dias depois. Tudo bem, mas no fim das contas ela chega. Isso era o CIPS. É digital, é imediato, transfere aqui, os ativos se movem. O número de bancos que aderiram a isso aumentou. Acho que foram uns 26 só no último mês. Então o ponto de tudo isso é que a Europa está se tornando cada vez mais irrelevante, certo? Eles não são um grande mercado em comparação com o resto do mundo. Já foram vistos como um mercado potencialmente lucrativo, embora eu deva dizer que os chineses estão avançando muito na Europa com os carros elétricos deles. São mais baratos que os da Tesla, melhores em vários aspectos, têm mais recursos, e os europeus não têm uma resposta para isso. Não, eles não gostam disso, mas também não sabem o que fazer. Continuam chamando a China de ameaça por causa disso, o que complica muito, porque eles não conseguem defender a própria posição. Quer dizer, se você quiser argumentar que a China é uma ameaça, um país que não entra em guerra há mais de 4 décadas, e que de alguma forma essa ameaça, entendida como uma ameaça militar, vem do fato de os carros elétricos deles estarem sendo exportados para a Europa. É algo bem extraordinário. Mas foi interessante o que você mencionou sobre o Kissinger, porque, como você disse, ele é quem deveria levar o crédito por ter afastado os chineses da União Soviética lá no fim dos anos 70, mas não nos anos 70 em si. Só que, em 2014, o Kissinger escreveu alguns artigos bem interessantes. Ele estava dizendo que isso aconteceu depois que os países da OTAN derrubaram o governo em Kiev, e que nem a OTAN nem os russos deveriam usar a Ucrânia como um campo de disputa um contra o outro. Ela deveria ser uma ponte. E ele também foi bem crítico em relação à retórica dos países ocidentais, que basicamente falavam em derrotar a Rússia, em vez de buscar uma fórmula de paz ou construir uma estrutura comum de segurança, por exemplo. Enfim, eu acho que isso é importante, porque ele teve conversas com o Trump em 2016, antes de o Trump assumir a presidência, e tenho certeza de que ele estava, de certa forma, compartilhando suas próprias ideias sobre o que fazer agora. Porque, veja, a gente está vendo esse enorme gigante euroasiático se formando, com a Rússia e a China. Em termos econômicos, a Rússia agora é o parceiro menor. Então a ideia era se aproximar do menor, explorar suas inseguranças e tentar trazê-lo para o nosso lado, o que faz bastante sentido. Mas o que aconteceu? Bom, veio a farsa do Russiagate. Diziam que o Trump era um agente russo. Essa era mais ou menos a lógica,
porque você não podia dizer que era uma boa ideia se dar bem com a Rússia. Quer dizer, é assim que os europeus ainda falam, e não só as pessoas ridículas nas redes sociais, mas também políticos, jornalistas. Esse ainda é o pensamento. Então, isso não é um bom sinal quando a gente fala de uma visão estratégica mais ampla, que é justamente o que precisamos agora. Mas a minha última pergunta é: se a Rússia atacar a Europa em retaliação para recuperar seus ganhos, o que os Estados Unidos fariam? Os Estados Unidos podem até querer entrar nessa, mas não vão conseguir. O que a guerra com o Irã revelou foram as limitações do poder militar americano. Porque é preciso parar e pensar: tá, o que a gente vai fazer? Será que temos uma força naval capaz de enviar nossos porta-aviões para o Mar Báltico, por exemplo, ou para o Mar Negro? Não, não temos. Então, os porta-aviões, na prática, não servem para um ataque militar contra a Rússia. Isso deixa só as tropas terrestres. Mas nós não temos tropas terrestres. Temos cerca de 470 mil soldados para, digamos, invadir a Rússia. Ou seja, não conseguimos representar uma ameaça terrestre real para a Rússia. E mesmo que quiséssemos fazer isso, o tempo necessário para reunir esse tipo de força, na Polônia ou na Romênia, em locais de onde pudessem cruzar a fronteira, seria enorme. Os russos, nessa era de drones e mísseis balísticos de curto e médio alcance, atacariam e destruiriam esses acampamentos. Então o que sobra é o poder aéreo. E veja, o problema agora é o seguinte: enquanto o Estreito de Hormuz não for reaberto e aqueles 20% do petróleo que sumiram do mercado não voltarem a circular, o que pode levar meses, talvez um ano, não vai haver combustível de aviação suficiente para sustentar o tipo de operação de combate que seria necessária contra a Rússia. E, ao mesmo tempo, a ideia dos Estados Unidos de que poderiam atacar a Rússia e que o próprio território continental ficaria a salvo? Não, não, não. A Rússia já implantou o míssil de cruzeiro atômico Burevestnik. Dessa vez, a Rússia não hesitaria em atacar alvos nos Estados Unidos. Quer dizer, esse seria o pior cenário possível, um verdadeiro pesadelo. A realidade é que os Estados Unidos têm recursos militares limitados. São muito caros, mas não temos profundidade estratégica com nenhum deles. E o que se descobriu de novo com o caso do Irã é que o Irã não tem os sistemas de defesa antimísseis que a Rússia tem. E mesmo assim, o Irã sobreviveu ao que os Estados Unidos lançaram contra ele. Eu diria que a Rússia tem um poder de resposta muito maior, capaz de reagir com níveis de violência bem mais altos contra os Estados Unidos ou contra os europeus do que o Irã poderia reagir contra Israel ou contra os Estados Unidos na guerra recente. Então, não. Na minha opinião, isso seria uma receita para o suicídio. Bom, parece mesmo que a gente está caminhando para o suicídio na Europa, pelo menos por enquanto. Se você ouvir os falcões em Moscou, e as vozes deles ficam mais altas a cada dia, com cada vez mais gente do lado deles, o argumento é basicamente o seguinte: fazer uma mobilização total, matar Zelensky, destruir todo o distrito do governo em Kiev e, já que estão nisso, atacar todas as fábricas europeias que produzem armas usadas contra a Rússia. E se algo der errado, recorrer às armas nucleares táticas. E, de novo, o que ainda segura todos esses falcões é o Putin. E é justamente esse o homem de quem os deles mais querem se livrar. Porque ele é o Hitler. Quer dizer, não dá para inventar uma coisa dessas. É muito estranho. Já não existe mais lógica nenhuma. É pura loucura. É pura insanidade. Pura insanidade. Mas sabe, eles podem até conseguir o que querem e não vão gostar do que vão conseguir. Olha, deixa eu te contar uma coisa, não tem relação direta com isso, mas vamos chamar de notícia de última hora. Eu confirmei que o Comando Central dos Estados Unidos, por meio do Estado-Maior Conjunto, emitiu a ordem para as forças americanas
Lembra de todas aquelas tropas que estavam sendo enviadas para bases no Golfo Pérsico, na Jordânia e em Israel. A ordem agora é: voltem para casa. Então você vai começar a ver toda aquela frota de aviões de combate sendo retirada, todo o pessoal, a 86ª Divisão Aerotransportada. Todos eles vão ser retirados. E olha, levou mais de um mês para fazer o deslocamento e vai levar mais de um mês para trazer todo mundo de volta. Mas o ponto é, agora que essa ordem de retorno foi emitida, as chances de os Estados Unidos voltarem a se envolver militarmente com o Irã diminuíram de forma significativa. Bom, com essas boas notícias, e não tem tido muitas ultimamente, a gente pode encerrar por aqui. Quem sabe, né? Por que não fechar também as bases militares na Europa, mandar todo mundo de volta para casa, e talvez assim os europeus fiquem um pouco menos arrogantes e a gente redescubra a diplomacia. Mas isso fica para o futuro, pelo menos. Das suas palavras, direto para os ouvidos de Deus. Bom, obrigado mais uma vez, Larry. Sempre ótimo conversar com você. Tá certo, Glenn Giesing. Se cuida. Tchau.